Aqui também eu vou continuar no livro de Reis, só que em Primeira Reis. Aqui eu vou falar da viúva de Serepta. Vou falar estou no capítulo 17, vou começar aqui no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: O Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí teu filho vive? Então a mulher disse a Elias: Nisto, conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então aqui estava passando uma época de seca, né? E aqui é no ministério de Elias, né? E aqui essa senhora estava em dificuldades e Elias também estava assim, toda ali aquela terra estava, né, em dificuldade porque estava seca. E Deus mandou que ele fosse até essa mulher, né? Que essa mulher o sustentaria. Chegando lá, ele se deparou com essa situação, que essa mulher só tinha esse bocado de farinha na panela para fazer um pão e, segundo ela, era comer e depois morrer, né? Só que aí Deus tinha mais para ela, né? O propósito de Deus na vida dela não tinha acabado. E Deus, assim, falou para Elias, né? Falar para ela fazer o bolo para ele. E ele falou e ela fez. E ela foi obediente.
Ela não ficou preocupada se ela ia fazer o bolo para o profeta e depois ela ia ficar sem ter o que comer com o filho. Ela obedeceu o Senhor. Quando a gente leva uma oferta para a igreja, um dízimo, muitas vezes a gente na realidade vai levar o dízimo daquilo que Deus já nos deu, né? Deus nunca vai pedir o dízimo do que Ele não deu. Ele sempre vai pedir do que Ele já nos deu. Uma oferta também. Deus nunca vai pedir algo que Ele já não nos deu, né? Só que aí a oferta é voluntária, o dízimo é um mandamento, né? Então, assim, aqui no caso, se ela fosse olhar para as circunstâncias, não ia ter como ela fazer bolo para profeta. Ela ia ter que olhar a situação dela e do filho dela. Tanto que na cabeça dela, ela ia comer aquele bolo e ia morrer. E o filho dela também. Ia ser a última refeição deles, né? Mas ela ouviu a voz do profeta e ela fez o bolo, né? Então, voltando aqui para o dízimo, muitas vezes a gente está numa situação ali não muito favorável e se a gente for olhar para a circunstância, a gente deixa de ser fiel e a gente faz, não vou dar o dízimo esse mês porque vai faltar para aquela conta. Então, o certo é antes de tirar o dinheiro para as contas, já separar aquilo que pertence a Deus. E aí daquilo o dízimo nem vai entrar nessas contas que a gente faz, né? Você já vai tirar, né? Porque se você for olhar para as circunstâncias, você não vai ser dizimista, você nunca vai dar uma oferta, porque para quem assim não é rico, né? Nunca vai ter, né? E assim e até quem é rico, se ele resolver, ele vai sempre ter outras coisas para fazer, né? Se ele deixar isso em segundo plano. Então, é uma questão assim de fé, né? Uma pessoa que dá dízimo, que oferta. E aqui no caso, ela foi obediente e Deus honrou, que diz que a farinha nunca faltou naquela panela. E ela pôde comer, o profeta, e aqui mostra que ele ficou hospedado na casa dela. E durante aquele tempo que ele ficou lá, o filho dela ficou doente, morreu. E aqui ela falou para ele assim, você veio aqui na minha casa para me lembrar da minha iniquidade? Porque ali ela ficou pensando, Deus, estou pagando algum pecado, né? Deus está me punindo por alguma coisa. Porque é isso que acontece, quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente assim vai examinar, meu Deus, o que eu fiz? A gente já vai pensar em algum erro que a gente cometeu. Aí o diabo já vem também acusar, condenar. Então aqui ela já falou, você veio aqui na minha casa para lembrar da minha iniquidade? E aqui não foi nada disso, ele foi para a casa dela, porque Deus mandou, e ele foi para lá para que Deus abençoasse a vida dela. Deus mandou ele se hospedar lá, porque Deus queria abençoar ela, cuidar dela, né? Que Deus ele se importa, né? Com aqueles que ninguém se importa, né? E aqui o filho dela foi curado, né? E ela fala aqui no final, né? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, se somos filhos de Deus, se somos mulheres de Deus, se somos homens de Deus, se somos servos de Deus de verdade, até o ímpio ele vai reconhecer que somos de Deus, porque Deus vai fazer isso. A gente não vai conseguir convencer ninguém que a gente é ou não é, mas Deus convence, Deus mostra, porque a palavra do Senhor diz que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, até o ateu, até uma pessoa que não crê, ele reconhece que aquela pessoa é de Deus, né? Então aqui, quando ela chega para ele e fala isso da doença do filho, que o menino se agravou, morreu, o que ele faz? Ele não leva em conta ali o que a mulher está falando, porque ele sabe que ela está triste, está chateada. Então ele vai clamar a Deus aqui ele fala, ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus,
Também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Ele também faz uma pergunta para Deus, né? Ela, tipo assim, ficou pensando na iniquidade dela, né? Alguma coisa que ela tinha feito errada. E ele, ô Senhor, até essa mulher que está aqui, eu estou morando com ela, foi afligida por essa situação. Então ele mediu aquele menino 3 vezes, se mediu, né? Sobre o menino, ou seja, deitou-se sobre aquele menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Espírito ouviu a voz de Elias. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. E ela reconheceu que Elias era um homem de Deus. Amém? Então, não importa as circunstâncias. Se somos de Deus, somos de Deus. E Deus fará até quem não crê enxergar que somos de Deus. E aqui a fé. Essa mulher teve fé, ela creu, fez o que o profeta falou e Deus abençoou a vida dela. E ela foi sustentada durante aquela seca. E aí ela teve ainda essa experiência de ver o filho dela morrer e reviver, conforme ali a palavra do Senhor na boca daquele homem de Deus, né? Então aqui a fé é isso.